vimos trabalhando a questão ecológica. Já em 1979 nós tivemos a primeira campanha da Fraternidade sobre esse tema e o tema era Preserve o que é de todos. Tivemos uma campanha específica sobre a água, sobre o problema da terra, sobre o problema da Amazônia, sobre o problema indígena. E em cada uma dessas campanhas, naturalmente, se volta para um aspecto da realidade. Agora, como este ano nós estamos abordando a questão das mudanças climáticas, do aquecimento global, naturalmente era preciso dar um salto na direção de outras iniciativas que têm impacto mais efetivo nas mudanças climáticas. Embora no texto base e também nos outros subsídios, nós lembremos que é preciso ações concretas também em nível da pessoa e em nível das comunidades. E depois das políticas públicas e das próprias organizações internacionais. Mas principalmente o tema muito mais preocupante até no momento atual é a questão das barragens, como por exemplo é o caso de Belo Monte, onde nós sentimos que como as coisas estão caminhando, o fato de não se exigir das próprias empreiteiras o cumprimento das regras que o IBAMA tinha colocado, elas são preocupantes. Sem contar que ainda essa semana falava com o Dom Erwin, que é o bispo lá de Altamira, e ele está muito preocupado com o afluxo desproporcional de pessoas sem a infraestrutura para estar recebendo. Evidentemente, qualquer tipo de trabalho com a agricultura pode ser nomeado como agronegócio. Não é que nós sejamos contra o trabalho no campo e que achemos que só a agricultura familiar se resolva ou resolva o problema da alimentação. Mas é importante que todo trabalho no campo se faça de uma maneira sustentável e de maneira a respeitar o ambiente e também a própria ecologia humana, ou seja, aquelas populações mais fragilizadas que se encontram no caminho. Bom, a campanha da Fraternidade, ela apresenta uma grande variedade de subsídios. Nós temos, além do texto base, que é o principal subsídio de reflexão, nós temos textos para os jovens, para círculos bíblicos, para celebrações penitenciais, roteiros homiléticos a serem usados pelos padres durante as missas, textos para vias sacras, para uso nas escolas e assim por diante. Quer dizer, toda essa gama de subsídios, sem dúvida, possibilita a que as mais diversas camadas da população católica possam estar refletindo sobre o tema. Ou seja, a campanha da Fraternidade, nesses seus quase 50 anos de existência, ela tem sido marcada justamente pela sua capilaridade. E nós não apresentamos receita de bolo, ver, julgar, agir. O agir traz algumas indicações, mas sobretudo nós queremos suscitar o debate. Nós reconhecemos explicitamente, por exemplo, no caso do ver, que mesmo entre os cientistas existem temas os quais não são ainda consensos, mas é certo que, para além dos fenômenos meramente naturais, existem partes consideráveis da ação humana que afetam decisivamente nas mudanças climáticas no próprio aquecimento global. Então, cabe a cada comunidade discernir de maneira efetiva como pode estar colaborando, seja em pequenas ações, ali no seu próprio ambiente, no seu próprio bioma, seja numa articulação mais ampla que leve a políticas públicas efetivas em âmbito regional, nacional e até internacional. Essa foi uma expressão que eu usei na nossa entrevista coletiva, uma experiência concreta que eu já usei em paróquias onde eu trabalhei e onde havia o costume de jogar lixo na rua. E então eu procurei levar as pessoas à consciência de que os mandamentos, eles precisam ser vividos de maneira concreta na realidade em que cada pessoa vive. Então, nesse sentido, se existe um mandamento que me manda amar o próximo, se eu jogo lixo na horta dele, ou se eu poluo aquele ambiente de uma maneira que vai provocar enchentes, como em São Paulo, que é muito comum se encontrarem nos rios e até nos bueiros, não apenas garrafas PET, mas coisas muito mais pesadas, sofás inteiros, pneus.
evidentemente que eu estou prejudicando a vida e colocando em risco até a vida de muita gente. Então, nesse sentido, existe sim um ato que pode ser considerado pecado. Sem considerar ainda que na própria doutrina social da Igreja existe o que nós chamamos de pecado social. É um pecado no sentido um pouco mais amplo, porque o pecado sempre é ato de uma pessoa, mas existem estruturas que em si são injustas. Por exemplo, um regime escravagista é em si mesmo uma estrutura injusta. Podem haver leis injustas, então, num sentido lato, se pode falar de pecado social.